A Justiça derrubou uma liminar que impedia a volta às aulas na rede particular de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa decisão derrubada previa o retorno presencial apenas quando houvesse a vacina contra a Covid-19. Apenas no município do Rio de Janeiro, as aulas continuam suspensas. A Prefeitura, no entanto, já recorreu ao Supremo Tribunal Federal para retomar as aulas. Neymar denunciou que sofreu racismo em campo. O jogador relatou que teria sido chamado de macaco pelo zagueiro espanhol Álvaro González durante uma partida do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marseille, no campeonato francês. Durante o jogo, Neymar e González discutiram várias vezes. Neymar foi expulso depois de dar um tapa na cabeça do zagueiro. Pelo Twitter, Neymar disse o seguinte: "O único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca." Em São Paulo, também teve episódio de racismo no final de semana, gravado por celular. Foi no Jabaquara, um homem negro presenciou uma mulher branca ofendendo moradores do bairro. Ele resolveu registrar essas cenas e ele também acabou sendo vítima de racismo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. E vocês são vocês não passam de raparigas, lixo. Continua falando aí, xingando preto aí, continua xingando. Xingo mesmo. Então xinga, continua. Você é marido do cara? Continua xingando. Você é marido do cara? Continua xingando preto. Continua xingando. Preto, macaco, e aí? Continua. Continua chamando preto. Continua. Preto, macaco, chimpanzé. Isso, é isso mesmo? Preto, macaco, é isso mesmo? É isso mesmo. Posta É. que eu vou te processar. Isso, vai mesmo? Vou. Você vai mesmo? Vou. Você vai mesmo? Vou. Vai? Macaco, É, preto, isso, continua xingando. Xingo Fala, o que quiser. continua. Eu tenho carta branca. Você tem mesmo? Tenho. Você tem mesmo? Tenho. Educação você não tem nenhuma, né? Não te devo não nada. Não tem nada, né? Não te devo nada. Você não é da família. Eu não vou botar a mão em você. É bom mesmo, é bom mesmo. É bom mesmo, que eu vou te acabar com você. Você é mesmo? Vai acabar comigo? Sentido, fedorento. Isso. Sai lixo. Isso. Sai. Posta. Isso. Preto, macaco, chimpanzé, Isso. do tango. Posta. Continua falando aí. Filmar os outros sem autorização, eu pego dinheiro. Isso. Lixo, preto, macaco, mesmo? chimpanzé. Sai de perto, fica fedendo. Tá bom. Posta, macaco preto. Isso que eu queria. Isso. O plantão numa delegacia paulista foi marcado nesse final de semana por cantoria e bebedeira. Os próprios policiais civis gravaram as cenas. A gente vai dar uma olhada. Não, volta a música. Vai, direto. Não, você não presta atenção, cara. Sabe? Eu tô gravando agora, cara. Leva a bote lá. De revista, exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, era de vergonha, a luz apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, de todo lado seu corpo é mostrado, sem censura, fotografado, como ela mudou. Pois era ela, Minha esposa e amante, com seu corpo elegante, exposto estava ali. E em Alagoas, presos agonizam por falta de ar. Nessas imagens, que são chocantes, que a gente vai acompanhar, mostram esses presos deitados no chão com sinais de sufocamento. A denúncia da Agenda Nacional pelo Desencarceramento foi publicada numa reportagem da Ponte Jornalismo. Esse é um pequeno retrato do descaso do governo para com o sistema prisional, né? Celas abarrotadas de presos, e nesse exato momento, aqui no Ciridião Durval, tivemos que tirar 5 presos para atendimento na enfermagem, então somente por falta de oxigênio circulando nas celas abarrotadas. Então aqui 2 presos passando mal em função da superlotação. Aqui mais um em estado de falta de ar, podemos dizer assim. Outro
Vamos conversar agora um pouquinho sobre todas essas cenas que a gente viu agora com Fernando Brito, editor do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bem com você? Tudo bem, mas não dá para não ficar triste vendo o nosso país estar se tornando uma selva, né? As pessoas brutalizadas, brutalizando-se, agredindo-se umas das outras, sem nenhuma motivação, sem nenhuma razão, né? Perdendo completamente as estribeiras, como essa mulher aí que xingou o homem de chimpanzé, ela nem sabe falar, fala chimpanzé, e se achando, por ser de classe média, que tem o direito de espezinhar as pessoas que são espezinhadas todo dia, como a gente viu na reportagem sobre as prisões de Alagoas, as pessoas que são espezinhadas quando procuram um serviço público, como aquela delegacia de polícia, e vão encontrar um ambiente absolutamente impróprio, e que são desrespeitadas quando acontecem coisas como as que aconteceram hoje nas agências da Previdência Social, né, onde as pessoas foram iludidas, foram levadas pelo governo a crerem que iam ser atendidas depois de meses de espera, e chegaram lá, deram com o nariz na porta, como se pudessem ser joguetes de uma administração que é incapaz. A desculpa que se dá de que não houve tempo de preparação das condições de segurança das agências é totalmente improcedente, né? A pandemia tem 6 meses, as agências estão fechadas há quase isso, né? Certamente houve tempo para estruturar um retorno ao trabalho em melhores condições, mas o que a gente vê de novo é esse desrespeito às pessoas que dependem da Previdência Social, né? Não só nos auxílios-doença, que não estão recebendo, como nas aposentadorias, que estão retidas há meses e meses, enfim, uma série de serviços que podem não fazer falta, né, para quem tem largas posses, economias, mas que para as pessoas que só têm aquele dinheiro para sobreviver, fazem muita falta. Eu fiquei sem o seu áudio. Desculpa, eu que mutei porque o cachorro estava latindo. Isso tem acontecido agora com mais frequência. São pequenos retratos que trazem muita revolta e muita tristeza para a gente, né? Logo numa segunda-feira a gente assistir a esses vídeos é entristecedor, né? E nós temos uma administração que não tem padrões de seriedade, né? Veja, esse caso do não veto do Bolsonaro ao pagamento das dívidas, né, tributárias das igrejas, e não são de igrejas evangélicas só, faça justiça, é de todas. É o fim da picada, é o presidente, né, tirar o corpo fora, né? Eu hoje cedo escrevi que ele era o Pilatos do Cruz Credo, porque ele lavou as mãos, sabe? E ele sabe perfeitamente que as chances disso ser derrubado no Congresso, onde os deputados têm ali seus interesses eleitorais, né, frequentemente ligados a igrejas, a congregações religiosas, cristãs, católicas, enfim, de toda a natureza, ele sabe que é jogar para o matadouro. O problema é que ele sabe também que aquilo é inconstitucional. O artigo 150 da Constituição Brasileira especifica em que se dá a imunidade tributária das igrejas de qualquer confissão. Ela se dá sobre os impostos relativos à renda e patrimônio. Não abrange, em hipótese alguma, as contribuições previdenciárias. Essa dívida que está em questão é uma dívida de natureza previdenciária. Então, ela não está abrangida pela Constituição. Se não está abrangida pela Constituição, que expressa explicitamente que é somente em relação àqueles tributos que se dá isenção, é evidente que é inconstitucional. E isso vai cair amanhã no tribunal. Então, está se jogando um jogo de hipocrisia. Ou, então, se contando com a fragilidade, né, que o Supremo possa ter, já contando com um ministro terrivelmente evangélico, quando a causa vier a ser julgada, para consumar-se esse absurdo. Porque, afinal de contas, ninguém quer taxar as igrejas
Os templos que não pagam IPTU, os seus veículos não pagam IPVA, eles não pagam uma série de tributos sobre a propriedade, nem mesmo nas transferências de propriedade, e querer se confundir isso com a contribuição previdenciária que pertence a todos os brasileiros, inclusive a esses desvalidos que estavam lá na fila das agências sem serem atendidos. É recurso da Previdência Social que se vai tirar. Fernando, as notícias, as análises são que essa decisão de Jair Bolsonaro desagradou a bancada evangélica. Você vê algum impacto nessa relação por conta dessa decisão de Bolsonaro? Jogo de compadres. Jogo de compadres. No texto que coloquei, né, hoje no blog sobre isso, eu ilustrei com aquela foto famosa do pastor Everaldo batizando o Jair Bolsonaro no Rio Jordão. Entendeu? Aquilo ali é o retrato da hipocrisia, porque Jair Bolsonaro se declara católico, vai participar de uma cerimônia que deveria ter toda a sacralidade possível, de natureza evangélica, e faz aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não tem fé nessa questão. Não tem Deus acima de tudo. Tem interesses acima de tudo. Uma outra questão que a gente comentava agora fora do ar, um pouquinho antes de começar o programa, é sobre uma reportagem que a Folha de São Paulo traz agora, sobre a reforma que mexe no funcionalismo público, né? E daí a reportagem da Folha coloca que uma redução drástica no funcionalismo pode gerar economia de 2 trilhões em 20 anos. A reforma administrativa, eu tinha esquecido o nome da reforma, exatamente, reforma administrativa. E você comentava sobre essa reportagem da Folha de São Paulo. Traz para a gente agora esse comentário novamente, por favor, Fernando. Na verdade, isso é um estudo do IPEA, né, em que alguns tecnocratas resolveram formular aquelas questões de autoindagação que deveriam constar dos livros do Rabelais, né, quando ele imagina o reino da quinta essência. Né. Eles têm a solução para tudo. Parece aquela história do cavalo do inglês. A história do cavalo do inglês é aquela piada que a gente conta para as crianças, né, de que um inglês estava treinando o seu cavalo de raça para sobreviver sem comer. Né. E depois perguntam a ele como foi o resultado desse experimento. Ele fala, não, quase deu certo. Quando o bichinho estava quase aprendendo, morreu. Né? Então, o que acontece nesses estudos, sem a menor vinculação com a realidade, é só a fabricação de maldades. Veja o que eles propõem. Primeiro, o congelamento por 2 anos dos vencimentos dos servidores, que já foi aprovado na Câmara e que Paulo Guedes agora quer expandir para os aposentados para ver se consegue tirar uma merreca disso aí para juntar na caixinha do Renda Brasil que o Bolsonaro está cobrando a ele. Segundo, que os servidores, no início de carreira, ganhem 30% do que é hoje o vencimento inicial. É óbvio que isso não valerá para os senhores juízes, para os promotores, para os fiscais de renda, para os advogados gerais da União, para a elite do funcionalismo, porque não haverá simplesmente ninguém que queira fazer um concurso para juiz para ganhar R$9 mil, que é 30% dos 30 mil que eles ganham hoje. Né? Além do que, vai criar uma bagunça completa entre os níveis de remuneração de pessoas que estão fazendo a mesma função. Depois, eles propõem que se estenda a progressão funcional para a vida inteira. Então, o sujeito começa com esses 30% e, para chegar aos 100%, ele leva 35, 40 anos, né, cumprindo aquela máxima, né, do a longo prazo estaremos todos mortos. Em último lugar, eles querem promover uma redução nos quadros do funcionalismo, repondo para o pessoal de nível médio apenas metade das vagas que forem se abrindo por aposentadoria, demissão ou até morte dos atuais servidores. Né. É claro que se você reduz a força de trabalho à metade, a cada pessoa corresponde o dobro de trabalho. Então, nós vamos dar o dobro de trabalho aos médicos, aos professores, aos auxiliares de enfermagem, aos enfermeiros, a essa gente que provou agora na pandemia o quanto faz falta, o quanto é decisivo no atendimento aos pobres. A própria questão da volta às aulas é outro absurdo.
Os professores deveriam estar tendo todo o apoio. O governo federal deveria ter criado um programa nacional, um protocolo nacional de atendimento ao vazio educacional que ficou nesse período. Porque hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre o diretor do Colégio Pedro II, que não fez aulas virtuais para os seus alunos, e ele diz, olha, metade dos alunos não tem computador, não tem smartphone, não tem conexão com a internet. Eu não posso fazer uma coisa só com metade dos alunos, senão como é que eu junto a outra metade depois? Então nós deveríamos ter tido um programa concentrado nas mãos do governo federal, de criação de conteúdo escolar para ser veiculado por aquilo que todo brasileiro tem, mesmo os que não têm internet, que é pela TV aberta. A TV aberta, que é uma concessão pública, tinha de ter horários requisitados para transmitir conteúdo educacional durante esses 6 meses que as crianças ficaram afastadas da escola. A programação infantil deveria ter recebido esse espaço, que fossem 2 ou 3 horas, mas o suficiente para manter as crianças interessadas no conteúdo escolar, interessadas no aprendizado, vendo coisas melhores que desenho de He-Man, nos horários em que os pais, inclusive, não podem estar cuidando delas, porque têm os seus afazeres. Muitos estão em home office, outros estão tendo que ir ao trabalho. Enfim, faltou essa ação. A grande pulsão que o governo tinha para reabrir tudo não se expressou na questão escolar. Vocês repararam? Os shoppings, as lojas, o comércio, tudo tinha que abrir. Para ontem. As escolas, ninguém faz muita questão. E agora nós estamos fazendo isso de uma maneira absolutamente desacreditada. Uma escola particular no Rio de Janeiro serviu-se hoje da franquia para reabrir e teve 7 alunos presentes. 7. Claro, muitos pais e mães não se sentem seguros. Você não encontra na população confiança na seriedade dos governantes. Não pode ficar na areia da praia. Está lá a praia lotada, cheia de areia. Então, para que decretar o que não se pode cumprir? E por que não cumprir o que se decretou? Na verdade, essa questão da educação não está sendo abordada por esse dever que o governo federal tinha de, como órgão concedente dos canais de telecomunicação, requisitar para uso do sistema educacional, em tese do MEC, que a gente primeiro tinha um energúmeno como ministro, agora parece que tem um ministro fantasma que desaparece, que não fala nada, sob a orientação do MEC, produzir conteúdo de qualidade para essas crianças. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Quem de nós que é pai não chama o filho e mostra um vídeo de uma experiência na internet, e mostra um vídeo de física, e pega um caso de personagens da história, enfim. Sem nenhuma preparação, a gente consegue fazer isso. Agora, imagina com o poder de um quadro de grande qualidade como o Brasil tem na educação, e o poder de produção de material de qualidade que nós temos em matéria de profissionais de televisão, o que poderia ser feito? E o que foi feito? Nada.